Moradores da região de Brumadinho de surpresa, e esse será o assunto aqui no estúdio neste final de semana. Afinal de contas, o que aconteceu em Brumadinho, assim como o que ocorreu em Mariana, é uma tragédia ambiental ou é um crime? O que pode ser feito para evitar novos casos como este? Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio. A gente recebe Bruno Navarro, que ele é engenheiro ambiental, e Luiz Fernando Schettino, que ele é doutor em ciência florestal. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Para início de conversa, isso seria uma tragédia ambiental ou seria um crime? Quer falar primeiro, Fernando? Pode falar, Bruno. Eu até fiz ontem uma postagem, né? Fazendo esse comentário sobre a tragédia, as pessoas vêm criticando muito essa forma, né, de estar falando sobre o fato. As pessoas acreditam que isso de fato é um crime, porque nós tivemos esse mesmo problema há 3 anos e o que a gente pôde perceber de lá para cá é que poucas coisas melhoraram, né? As pessoas acabaram não levando muito a sério, se a gente pode dizer assim, porque tem tanta gente séria também envolvida na empresa, trabalhando, são famílias que estão ali também, acabam passando, né, por esse problema. A gente tem até ter um certo respeito também com esses seres humanos, né, que estão por trás desse crime ou dessa tragédia, que é complicado, mas tudo leva a crer que, de fato, é um crime muito ligado ao poder econômico, né, ao capitalismo, né? E a gente acompanhando aí nessas imagens que realmente são chocantes. Para explicar para o pessoal de casa, primeiro de tudo, qual é a função dessa barragem e por que essa lama é tão tóxica assim? Então, a barragem ela tem a função de armazenar os rejeitos, né, da extração mineral. E por que ela é considerada tóxica? Ela tem N tipos de metais pesados. E esses metais em contato com o solo, em contato com a água, eles contaminam, né, de forma bem direta, assim, né? Eu queria acrescentar que é uma opção tecnológica usar esse tipo de barragem. Nós temos hoje já, inclusive desde 2015, empresas no Brasil utilizando a forma de extração a seco, que é possível. Você pode ter úmida, a seco e com menos quantidade de água. Mas a questão toda não é só a opção tecnológica. A questão é que, dependendo do preço que o minério tiver no mercado internacional, se acentua a exploração nas áreas, como era o caso de Brumadinho, onde o custo de exploração é menor. E essa seca ela é mais segura? Como? Essa seca é muito mais segura, não precisa de barragem, é por peneiramento, explosivo. Eu não sei qual a razão que não se adota ainda, se é questão de custo ou realmente tem alguma dificuldade operacional. Mas independente de usar a barragem úmida ou a seco ou a semi-úmida, o importante é que se tome os cuidados devidos. Eu estava colocando, quando aumenta o preço no mercado internacional, a tendência onde é mais fácil, mais barato, é extrair grandes quantidades, e essa úmida, ela precisa de um tempo adequado para decantação e ter a segurança adequada. Então, não é porque usa este ou aquele método, mas em função do aumento desses volumes e, obviamente, o monitoramento, saber da capacidade de resistir nesses locais. Eu queria só acrescentar aí, no início que você perguntou, a questão, quando ocorre um rompimento desse, primeiro que a responsabilidade é total de quem opera as coisas. Segundo, tem que haver uma averiguação no sentido de que sejam responsabilizados, e eu acho que é o momento de se pensar nisso no Brasil de forma adequada, quem é gestor disso. Tem que ser responsabilizados pela questão das mortes, tem que ser responsabilizado pelos danos ambientais e responsabilizado por uma questão que eu acho que nós todos sabemos bastante bem. Os municípios estão falidos, o Estado está falido. Imagina quanto vai se gastar dinheiro nisso e depois não vai ter dinheiro para educação, para saúde, para uma série de questões. Então tem que haver uma responsabilização civil, penal, daquilo que couber a cada um. O senhor, inclusive, acompanhou de perto, né, a história de Mariana, o caso de Mariana, e a gente viu aí que são prejuízos, a gente também acompanhou, acima de 100 milhões de reais. Já seria possível mensurar o caso de Brumadinho? Olha, eu queria falar e deixar o Bruno falar. Essa é uma questão que, assim, me preocupa muito. Por exemplo, Mariana, do nada se tirou um número mágico lá, X milhões, bilhões de reais. Eu acho, assim, nós não sabemos ainda a extensão do dano, a duração dos anos que vão ter esse dano. A minha avaliação, primeiro,
eu queria deixar claro, muita gente às vezes pensa assim, as empresas não têm que parar de funcionar, as empresas têm que continuar a funcionar, é importante para o país, é importante gerar emprego, gerar impostos, igual a Samarco está parada, é ruim para o Espírito Santo, é ruim para aquele município. Agora, essas empresas têm que se responsabilizar pelos danos, se for X, se for 3X, se for 10X, não interessa. Em suma, as empresas têm que aprender a investir em prevenção, é muito mais barato investir em prevenção do que pagar os danos. E qual seria a prevenção nesse caso? Porque o presidente da Vale chegou a dar um depoimento falando que essa barreira aí de Brumadinho, ela passou por uma inspeção no ano passado, né? E qual seria essa prevenção? A gente acaba ficando até assustado, né? Eu vi ontem a declaração do presidente falando que no dia 10 de janeiro agora saiu um laudo né? de uma empresa alemã falando que o risco ali, né, era muito baixo, né, de rompimento, apesar da gente saber que o grau de impacto, né, pelo que a gente está inclusive vendo aí, ser alto, né? Isso aí já tinha sido um diagnóstico. Eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o que o Luiz Fernando disse aqui agora, talvez mudar de fato esse modelo, ao invés de construir essas barragens, né? Que além de muito minério acumula bastante água, para fazer esse tratamento a seco. Hoje nós temos aí no país mais de 800 barragens, sendo que depois da tragédia, 400 delas foram vistoriadas, 223 delas com alto dano, né? Potencial de dano, sendo que hoje nós temos 45 barragens correndo risco. E essa aí não estava dentro dessas 45. Então a gente fica preocupado e a gente imagina que daqui para frente a gente possa estar vivendo outras tragédias como essa, ou crimes, né? Exatamente sobre isso, olha só, um relatório já pronto desde 2017 aponta risco iminente em 45 estruturas, ou seja, gente, 45 barragens mostram um risco de desabamento a qualquer momento. Essa barragem onde o rompimento foi detectado não fazia parte dessa lista. Então imagine você aí de casa o risco que a população corre se uma dessas outras 45 barragens incluídas nessa lista de risco, imagina se elas se romperem. Ao todo, são 736 barragens catalogadas em Minas Gerais. E agora, o Ministério Público de Minas Gerais quer ouvir uma mãe de um funcionário de uma empresa terceirizada que relatou com exclusividade à Record TV que estava acompanhando todo o caso na barragem, né? E ela disse, essa mãe, que estava minando, que essa barragem já estava minando há 20 dias. Vamos acompanhar. A senhora veio em busca de notícias também? Do meu filho. Ele estava aonde? Ele tinha descido para almoçar. A última vez que o pessoal teve contato com ele estava dentro de uma caminhonete, tampado de lama, mais 2 pessoas. Porém, tem 20 dias que ele falou comigo: mãe, a barragem está minando água. Falei assim, isso é normal, porque eu não entendo. Então ele já sabia que a barragem estava com problema? Ele falou comigo que ele trabalha em firma terceirizada. Ele falou, tá minando, mãe. Eu falei, isso é normal. Então, é normal a barragem já estar minando água, Luiz Fernando? É possível que saia água, sim, porque aquilo é inundado de água. Eu não sou especialista em estrutura de barragem, eu não posso dizer que sair água ou não sair coloca em risco. Se alguém fez uma avaliação lá, eu queria voltar a isso que você falou, é preocupante, porque feita uma avaliação que ela tinha baixo risco, apesar do alto potencial de dano, como está sendo demonstrado. E até ontem eu estava vendo os números, se estima que a bacia do São Francisco tem em torno de 15 milhões de pessoas. Mas desses 15 milhões, só no entorno de Belo Horizonte, até chegar lá no Rio São Francisco, são quase 9 milhões de pessoas. Então, o potencial de dano, mesmo que pare, como a gente imagina que vai parar na hidrelétrica lá grande parte e tal, do rejeito, mas o grande dano vai ser naquela região lá, né? Tanto econômico, social, ambiental, o grande dano vai ser lá. Então, o que nós estávamos conversando aqui, como que você classifica uma barragem de baixo risco, com alto potencial de dano,
e essa barragem se rompe pouco tempo depois. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que ser o começo das investigações para saber onde se falhou na elaboração desse laudo. Olha, nós estamos acompanhando aí imagens exatamente da onde estava a barragem, né? Por onde toda a lama passou. Agora, se chover numa região, exatamente aonde as imagens estão mostrando aí, se chover, piora? Vai descer lama. Esse é o problema, igual no Rio Doce. Chovendo, continua descendo lama. Por isso que a gente não sabe até quando. Só para você ter ideia, Roberto, em relação ao Rio Doce, hoje são feitos estudos a 50 quilômetros para dentro do mar. Então já sabe-se que a lama continua ainda se movimentando mesmo 3 anos após o crime, né, ou a tragédia de Mariana. Eu queria tocar em 3 pontos aqui, que essa barragem de Mariana, de Brumadinho, ela representa 7% da produção da Vale. A Vale hoje tem mais de 140 barragens aqui no Brasil. E o Luiz Fernando foi muito feliz aqui na hora que ele fez a colocação em relação a valores, né? Como que você vai conseguir mensurar o valor de um impacto ambiental? Isso não existe. A obrigação da empresa é recuperar esse dano e não dar uma indenização. Isso acaba sendo um prêmio. Tá na lei, né, que temos que ter o princípio da precaução. A prevenção você trata dele quando você identifica o dano. Quando você não sabe nas questões ambientais qual pode ser esse impacto, né, tem que trabalhar com precaução. E eu acho que é isso que está faltando muito no Brasil em relação a essas atividades e as outras mais. Olha só esse resgate, é incrível. A gente acompanhou, a gente vê que o Corpo de Bombeiros joga uma corda para aquele cidadão e é uma mulher, né? E a gente tem a impressão de que quanto mais ela se mexe, mais ela tem o risco dela ir se afundando, né? Porque a lama ela é bem densa. Lama é assim. Até o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo alertou outra semana sobre a questão de lagoas para as pessoas não morrerem afogadas onde tem muita lama. Então a gente acompanha, esse daí também foi um outro resgate exclusivo da Record TV, que a gente está vendo aí que o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar também. Essa daí também é o caso de uma jovem, não é? De 22 anos, né? Então é uma jovem de 20... o helicóptero da Record TV flagrou com exclusividade uma imagem impressionante. O resgate de uma mulher de 22 anos. Gente, a cena rodou o mundo. Acompanhe. Essas 3 pessoas ficaram presas na lama. Você vê o detalhe aí do helicóptero pairado, baixa altura, fazendo um trabalho impressionante. Essa mulher, pelas informações que eu recebi, ela teve uma fratura na perna e aí ela teve que ser resgatada pelos bombeiros. Ela estava presa na lama. Essa barragem rompeu, fez uma destruição gigantesca. Mas o que mais chamou a nossa atenção nesse tempo em que a gente sobrevoava esse pedaço aí de Brumadinho foi realmente esse detalhe, o trabalho dos bombeiros incrível. A gente vê aí o Gualberto, que é o sargento, fazendo aí o trabalho todo de confiança. Ele vai dando confiança para quem está sendo resgatado, enquanto o outro dentro do helicóptero vai se preparando para fazer a retirada dessa mulher. O trabalho é realmente impressionante. Olha, a área de destruição foi gigantesca. Você vai reparar no detalhe dessa imagem aí agora. Olha só, o cantinho de baixo, um colchão de uma casa que foi completamente destruída, foi também arrastado assim pela lama. É impressionante. Depois daquele desastre de Mariana, mais uma vez a gente acompanha um outro desastre gigantesco e com vítimas. A gente vê aí os bombeiros fazendo o possível para conseguir retirar essa mulher e um trabalho impressionante, viu? Foi realmente emocionante acompanhar esse trabalho aí de perto. Você vê o detalhe agora é o seguinte, eles não conseguiram tirar a vítima pela lama, ela está presa na lama, não conseguiram tirar com a força do meio próprio, até porque quem estava ali, que era o Gualberto ali embaixo, olha só, fazendo a retirada dessa vítima, quando ele fazia força, quando ele faz força, afunda o pé dele na lama, então não consegue. Então agora colocando todo o equipamento com corda em volta do ombro, né, debaixo do braço dessa vítima, para conseguir tirar ela pela corda, pela força do helicóptero, já que pela força dos próprios braços era impossível, é impossível, porque a lama ainda está muito mole, muito molhada, é muito complicado. E olha só, manter esse voo pairado a baixíssima altura, próximo aqui, olha só, ao chão, fazendo esse voo estabilizado, são muitos detritos em voltas, galho de árvore, pedras, é muito complicado manter
manter esse voo estável. A capitã realmente emocionou tanto a mim quanto o Amadeu aqui dentro desse helicóptero. E olha só, agora no detalhe, eles puxando, junto com o auxílio aí do equipamento do helicóptero, colocando essa vítima dentro do helicóptero. Uma operação que merece nossas palmas. É impressionante, é realmente impressionante e emocionante poder acompanhar esse trabalho aqui do lado. Você vê, olha só, toda a força que tem que ser feita, todo o trabalho maravilhoso que os bombeiros estão fazendo. É realmente emocionante, diante de tanta tragédia, a gente poder ver um trabalho bonito desse. É realmente muito impressionante e essa jovem de 22 anos ainda permanece internada. Olha, a gente está tendo aqui várias participações no Facebook. O Rafael Pinheiro falou que, como mineiro, ele fica estarrecido, né, que ao ver que 3 anos após o que aconteceu em Mariana, isso se repete, ainda mais na região dele. Será que vamos ter que esperar outra tragédia dessa para que se realmente mude as leis no país? Muito bacana você tocar nesse ponto das leis, porque o Ministério Público já na época da tragédia de Mariana já estava testando a fragilidade da gestão pública para esse tipo de atividade, tanto no processo de licenciamento quanto na fiscalização. E a gente sabe que, né, inclusive eu já trabalhei dentro da gestão pública a nível municipal e estadual, que falta realmente profissionais, a estrutura é pequena para o tamanho do desenvolvimento que o país vem vivendo nos últimos anos. Roberto, esse aspecto ele é muito importante, porque a área ambiental sofre uma crítica de pessoas, com todo respeito, que não conhecem a área ambiental. Inclusive, tem pessoas aí prestando um desserviço às futuras gerações, querendo que mude para pior as leis ambientais, que já não atendem. Por quê? Por isso que ele colocou. Os governantes, seja por que razão for, não estão, de uma maneira geral, dando as condições e as estruturas para os órgãos funcionar. E aí o que acontece? Não é só a questão da empresa. A empresa, ela funcionando, ela tem que ser fiscalizada o tempo todo, tem que ser monitorada, tem que acompanhar, tem que cobrar aquilo que lhe cabe, não é cobrar coisa indevida. Essa fiscalização, na experiência de vocês, deveria ser de quanto em quanto tempo? Não tem que estabelecer de quanto tempo. Quem trabalha nessa área tem que fazer as agendas e saber os períodos adequados para cada tipo de... Quem fiscaliza? Quem fiscaliza são os órgãos ambientais que licenciam, se for federal, IBAMA, se for estadual, a secretaria. Inclusive, a minha proposição é que, diante dessa tragédia, deveria se montar um comitê permanente de fiscalização integrado dos estados todos que compõem aqui, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que também é afetado por algumas coisas de Minas, Bahia, Pernambuco, que hoje está aí, junto com o governo federal, e montar uma força-tarefa permanente para acompanhar isso, inclusive colocar sensores em todas essas barragens, com câmeras, que é possível, e cada estado ter seus servidores integrados a esse sistema, todo o licenciamento, todo mundo participar, que hoje online você participa, você manda ver, marca uma visita, é possível. Agora, concluindo aqui, Bruno, eu penso que nesse momento tem que dar uma parada geral, tem que fazer um diagnóstico sério de todas essas barragens que tem possibilidade de ter algum dano, para que a gente, digamos, comece de novo, para que a gente daqui a 2 anos, 3 anos não estejamos aqui, porque você vê um resgate daquele ali, corta o coração, um ser humano como a gente, imagina quantos estão soterrados lá e não serão nem salvos. Olha, a gente também conversou com um homem que é irmão de uma das vítimas do mar de lama em Brumadinho. Ele conta que o irmão é funcionário da Vale e estava no restaurante da empresa no momento em que a barragem foi rompida. Mas é isso. Kleber, seu irmão estava no restaurante? Onde ele estava? Tá trabalhando na Vale, na empreiteira da Vale aí, tava almoçando. Minha mãe ligou, falou que a barragem estourou. Aí nós veio pra ver, que eu acho que ele sobreviveu não. Ele tava almoçando. Todo mundo tava com ele, trabalhando com ele, então eu acho que todo mundo morreu. Você tentou ir até lá, não conseguiu? Eu fui até no meio, andei pra esse barro tudo aqui afora, aqui, ó. Mas não achei ninguém vivo. Como é que seu irmão chama? Robert Juan. E ele faz o que lá? Trabalha roçando, mexendo com pasto, rostando aí, limpando as canaletas. Você acha que ele estava almoçando, vocês tentaram falar com ele? Tentei ligar nele, o telefone não pega, nem nada não. Nós tentou ligar no carregado, ele também, o telefone não pega. Tá. Acho que morreu foi todo mundo. E os funcionários da mineradora gravaram vídeos no momento em que a barragem rompeu. A cidade de Brumadinho, que era cercada de muito verde, de montanha, se viu tomada por um verdadeiro mar de lama. Onde antes havia uma lagoa, restou destruição.
Neste mesmo lugar, a onda de rejeitos levou um restaurante e um refeitório. A barragem se rompeu próximo da hora do almoço. Ô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. A onda de rejeitos também atingiu casas. Essa família colocou num caminhão tudo o que sobrou da mobília. Pelo menos 20 helicópteros foram empenhados no resgate e voavam baixo à procura de vítimas. Animais ficaram atolados na lama. Um ponto de apoio para as aeronaves foi montado neste campo e as vítimas seguiam de ambulância para hospitais. A onda de rejeitos também fechou um dos acessos a uma comunidade. A única maneira de chegar ao povoado, o Córrego do Feijão, era por essa estrada de terra. A movimentação de ambulâncias e viaturas era muito grande. Dona Maria não conseguiu chegar em casa. Ela também não sabe se o local onde mora foi atingido. Não tenho notícia de lá. Não tenho notícia de lá, não. Não tenho notícia de ninguém de lá. Fiquei muito desesperada. Estou passando um carro de rebecão, ambulância, a gente fica apavorado. Não tem notícia. As famílias desabrigadas procuraram ajuda no distrito de Casa Branca. Começaram a chegar famílias aqui na pracinha e eles começaram a bater campainha na casa de umas pessoas que uma delas é a nossa funcionária do condomínio e ela veio falar com a gente. Eu mandei um áudio pedindo, falando que tinha algumas famílias na praça, se as pessoas podiam dar alimento, comida, colchão para essas famílias, que eu ia tentar com o diretor da escola trazer essas famílias para a escola. 16 pessoas de 5 famílias que perderam tudo já vieram para cá. Eles estão muito abalados porque também estão sem notícia de outros parentes. A escola também se tornou um ponto de apoio para o recebimento de doações. Nessa sala, o material está sendo separado. Aqui ficaram roupas e colchões. As salas de aula viraram quartos e os voluntários prepararam uma refeição. Já estão tomando banho, já está sendo feitas refeições. É isso, é o mínimo que a gente pode fazer, né, numa tragédia dessa. A gente nunca pensa que a gente vai ver isso, presenciar essas coisas, né? A gente fica abalado, né? Tem muito amigo lá, a gente tem muita amizade. E o que chama atenção, gente, é que essa população, esses moradores de Brumadinho, eles passaram por um plano de emergência, né? Perfeito, Roberto. Eu até assisti hoje na Record News, né? Um desses moradores que participou desse treinamento. Ele falou que foi durante um dia inteiro, né, para evacuar a área. E ele disse que se a sirene tivesse soado, o que não aconteceu da mesma forma que não aconteceu em Mariana, então o erro se repetir novamente, mesmo assim não daria tempo. Então a gente está falando aí de um plano que foi estudado por especialistas, desenvolvido por eles, que foi botado, né, em teste ali, foi validado e mesmo assim ele não teve eficiência, chegando nessa tragédia aí só de funcionários e colaboradores da Vale, mais ou menos 300 desaparecidos nesse momento e mais de 80 famílias também. Então a gente pode chegar aí a mais de 500 pessoas desaparecidas, né? E o senhor estava comentando também a respeito do que poderia ser feito, né, para ser evitada essa situação? Pois primeiro é importante que haja um monitoramento constante dessas atividades. Por parte da empresa, que eu acho que é a interessada número 1, né, das coisas funcionarem bem. Você vê hoje, ações caem na bolsa, vai gastar dinheiro com isso, com aquilo, está num foco negativo. Até ontem já tinha caído 10%. Não é interessante para ninguém. Por isso que eu disse, o que se gasta em prevenção, eu comparo uma empresa com a nossa vida. Se você não cuidar preventivamente da sua saúde, você vai ter problemas. E em todas as atividades, mas o importante também são os órgãos ambientais acompanhar isso de uma forma permanente e esse acompanhamento, essa fiscalização, incluir outros elementos da sociedade para se ter uma garantia de que todo mundo está consensado de que aquilo é aquilo. Por exemplo, os conselhos de engenharia acompanharem, o Ministério Público, Defesa Civil, o Bombeiro, tem ONGs que têm especialização nessas áreas, acompanharem adequadamente. Você falou da lei, uma coisa importante colocar. As leis existem, devem ser cumpridas, mas se tiver fatores de segurança, mesmo que não estejam previstos em leis, isso não impede que o órgão ambiental exija que se dê mais segurança. É necessário. Olha, gente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais atualizaram o número de desaparecidos. A gente vai conversar agora com Thalita Carvalho, que ela traz mais informações. Tudo bem, Thalita?
Oi, Roberta. Dos 345 desaparecidos, 46 foram encontrados e encaminhados para unidades de saúde. Permanecem, então, desaparecidas 299 pessoas e 9 vítimas fatais foram retiradas dos rejeitos. 86 famílias estão cadastradas em zonas de autossalvamento. Dessas 86 famílias, 2 foram contatadas e resgatadas. As demais permanecem aguardando devido à ausência de energia elétrica, sinal de telefonia e internet, que dificultam a localização exata das vítimas. E os parentes das vítimas ainda encontram muita dificuldade para conseguir a notícias dos familiares. Pois é, gente, os parentes das vítimas ainda encontram muita dificuldade para conseguir notícias dos familiares, como a Thalita acabou de falar. A senhora tem alguma notícia? Já passou? Nada, até agora. Aí a gente, todo lugar que vai, eles não dão informação. Aí falaram que era o centro de apoio à família, de informação, que não podemos nem entrar para saber se o nome dele está na lista ou não. Porque nos hospitais que a gente procurou não está nenhum. É um momento muito difícil. É muito difícil. E, Roberta, olha, uma família confirmou a morte de uma médica da Vale, tá? Marcele Porto Cangaçu era funcionária da empresa e estava no local no momento do rompimento da barragem. O pai de Marcele confirmou a morte em uma rede social. Marcele Porto Cangaçu era médica do trabalho na empresa e já estava no local quando os rejeitos invadiram a cidade. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho e a Associação Mineira de Medicina lamentaram a morte da profissional através de nota. Segundo as associações, Marcele obteve seu título de especialista em medicina do trabalho em 2015 e se dedicava à carreira na Vale. O detalhe, Roberta, é que na noite anterior ao rompimento da barragem, a família comemorou o aniversário de Marcele, que completou 35 anos na última quinta-feira. Nossa, que triste, né, Thalita? Muito triste. Olha, agora a gente vai falar sobre as doações, porque muita gente está querendo doar, Thalita. E essas doações estão sendo recebidas, estão sendo necessárias? Então, parece, né? Quando a gente vê uma tragédia assim acontecendo, a gente já fica com aquela vontade de doar, mas calma, tá, gente? Porque, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, as doações não são necessárias, não. Eu repito, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que não é necessário realizar doações. A gente vê, né, como eu disse, várias campanhas de gente se mobilizando, mas a Defesa Civil não vê necessidade dessas doações, ou seja, uma campanha marcada para amanhã em Jardim Camburi, por exemplo, a Defesa Civil de Minas Gerais disse que não vê necessidade de fazer esse tipo de campanha. Vamos acompanhar. Nós estamos recebendo vários pedidos para que possam encaminhar para a gente doações. Nesse momento, a Vale, ela se comprometeu a dar toda a assistência às pessoas desabrigadas e desalojadas com hospedagem e alimentação e com auxílio saúde. As doações que até esse momento já aportaram aqui são suficientes para fazermos um trabalho de socorrimento humanitário. Então, nesse momento, para Minas e para o Brasil inteiro, não há necessidade de envio de donativos, de material de limpeza para socorrimento humanitário. E os voluntários que querem ajudar nas buscas? Todos os voluntários, eles estão sendo capacitados na estação do conhecimento. Por quê? Nesse primeiro momento, somente o bombeiro militar está na zona quente, fazendo os trabalhos. Após o bombeiro terminar, o bombeiro vai capacitar essa pessoa, ele vai, junto com essas pessoas, abrir outro perímetro para esses voluntários poderem ajudar. Pois é, Roberta, então a gente viu aí a Defesa Civil falando que apesar, né, do número de vítimas, de toda essa catástrofe, essa tragédia, não está sendo necessário realizar
doações. E olha só, a Vale disponibilizou mais 2 postos e canais telefônicos para o apoio e atendimento à população. A companhia colocou à disposição 40 ambulâncias e um helicóptero para o apoio ao resgate, além de um caminhão frigorífico e um caminhão-pipa com água potável para a comunidade. No jornal online Folha Vitória tem todos os contatos telefônicos, tá? E um aviso, Roberta. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Fabrício Machado, os capixabas podem ficar tranquilos, porque, segundo ele, o Espírito Santo não será afetado pelo rompimento da barragem em Brumadinho, porque o percurso dos rejeitos se limita ao rio Paraupeba, que deságua na bacia de São Francisco e não no Rio Doce. Roberta. Ok, Thalita, muito obrigada. Tendo novas informações, é só nos acionar. A barragem de Brumadinho estava inativa desde 2015, segundo o presidente da companhia Vale. E o último laudo externo de auditoria foi feito por uma empresa alemã em setembro do ano passado. Na ocasião, a barragem foi considerada estável. A notícia do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, caiu como uma bomba na sede da Vale, no Rio de Janeiro. Um comitê de crise foi montado. O presidente da mineradora, Fábio Schwartzman, chegou hoje de Davos, na Suíça, onde aconteceu o Fórum Econômico Mundial. Segundo ele, a prioridade é preservar a vida de empregados e de outras pessoas, principalmente da comunidade de Ferteco, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os funcionários da Vale tiveram o seu restaurante soterrado e isso aconteceu na hora do almoço e o prédio administrativo também. O que eu posso afirmar é que nós tínhamos mais de 300 funcionários no local e que aproximadamente 100 já apareceram. Fábio Schwartzman informou que a barragem em Brumadinho tinha a situação considerada estável e garantiu que a empresa vai abrir uma investigação profunda para apurar as causas do acidente. Como a barragem era uma barragem inativa, o material dentro da barragem já era razoavelmente seco e, consequentemente, ele não tem esse poder de se deslocar por longas regiões. O movimento dos atingidos por barragens se pronunciou contra a empresa na internet. A publicação informou que a barragem que se rompeu teve sua ampliação aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental em dezembro do ano passado. A mina Córrego do Feijão tem capacidade de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito que agora invadem o rio Paraupeba. Mais uma vez, a Vale se vê envolvida em um desastre ambiental. A companhia é uma das acionistas da Samarco, a mineradora responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, cidade que fica a 126 quilômetros de Brumadinho. Em 2015, a enxurrada de lama inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues e provocou 19 mortes, além de um dano irreparável ao ecossistema. A Vale fechou um acordo com o Ministério Público de Minas para o pagamento de indenizações aos parentes dos mortos e às pessoas que perderam casas em Mariana. Mas na Justiça, nada andou. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse fato de hoje não teria ocorrido se punições tivessem efetivamente havido no caso de Mariana. Este advogado representa cerca de 9 mil pescadores de Minas Gerais e do Espírito Santo, que dependiam do Rio Doce para sobreviver. 80% dos clientes ainda não receberam nada. É uma responsabilidade objetiva, não há o que se discutir, ela vai ter que indenizar essas pessoas. Olha, gente, realmente é uma catástrofe, né, que comove, que sensibiliza todos nós. E durante essas reportagens, a gente fica aqui debatendo o assunto. O Luiz Fernando chamou a atenção para um detalhe sobre a fala do presidente da Vale, não é isso, seu Luiz? Ele disse que o material estava estável, né, e que um laudo atesta isso. Então, é importante observar, se estava estável, ele disse quase seco, como é que rompeu essa quantidade de lama? E onde que está o equívoco da avaliação? E aí eu até perguntaria, né? Esse presidente, ele foi lá ver em loco ou ele viu o laudo? Né?
Porque isso é uma coisa importante, porque se estava seco, como é que rompeu? A gente tem até uma participação aqui do Leandro Araújo no Facebook. Ele perguntou assim, essa empresa alemã que deu o laudo falando que estava tudo certo, ela também pode ser responsabilizada pelo crime? Olha, isso aí vai ter que ser feita a análise, né, desse laudo para ver se houve alguma falha, porque o laudo é em cima de um programa, são em cima de diretrizes que existem de controle. Então vai ter que ser atestado se algum ponto ali eles erraram ou não se atentaram para isso. Aí sim eles podem ser responsabilizados. Agora, o que a gente fica nesse momento também, né, a gente vê muita gente comparando essa tragédia de Brumadinho com a tragédia de Mariana, que também foi outra situação inesquecível para todos nós brasileiros, né? Perfeito, Roberta. O que a gente pode destacar aí, né, que até o próprio presidente disse ontem, que a maior diferença para eles a nível social foi a questão das pessoas desaparecidas, né, que agora nós estamos ali com o número de 300. Esses 300 aí que eles estão falando são pessoas que estavam diretamente ligadas às atividades da Vale, né, tanto os colaboradores delas quanto os de outras empresas, mas nós temos aí mais de 80 famílias ainda que não foram contactadas, então esse número aí pode passar de 500 pessoas, né? A gente vai torcer para que não chegue a isso. No caso de Mariana, foram 19 mortes e 2 desaparecidos. Isso na questão das pessoas, de morte. Mas aí, trazendo para a questão ambiental, a de Mariana, a gente pode dizer que ela foi muito maior, até porque o volume de lama que tinha na barragem lá era de 50 vezes mais do que a que tem hoje, né? A gente atingiu aí o Rio Doce, uma grande bacia muito importante para o nosso país, também como essa que foi atingida agora, que é do Rio São Francisco. Então é lamentável a Vale ter que carregar dentro dessa história dela aí, né, uma tragédia impactando grandes bacias do Brasil, que é a do Rio Doce e do Rio São Francisco. Eu acho que isso mancha a história da empresa, até porque ela foi privatizada para que pudesse ter uma melhor gestão, e depois da privatização a gente tem esses dois momentos aí que vão ser lembrados para a história. Olha, eu penso que nós, diante desse quadro todo, nós temos que pensar o seguinte: qual o desenvolvimento que nós queremos? Né? Nós queremos o quê? Então, assim, a gente tem visto, a gente acompanha, quanto deu de lucro nos últimos tempos essas empresas? Quanto deu de lucro? Será que esse lucro é o sacrifício da insegurança? Então, é um momento de reflexão. Precisamos que as empresas existam, precisamos dos empregos, precisamos de impostos, mas precisamos de segurança e pensar no futuro, né? E ele colocou uma questão, nós temos que, inclusive, eu penso, montar essa força-tarefa integrada e rever a forma de avaliar a segurança de barragem. Aonde estamos falhando? Né? E onde estivermos falhando, temos que investir em prevenção para que a gente possa evitar novas tragédias, porque a gente está aqui sempre chorando o copo derramado, o leite derramado, é lamentável. E, na minha opinião, como o Bruno colocou, são marcas que vão ficar para sempre, não é para a empresa, é para a nossa história. Marcas de uma coisa que é evitável, marcas de uma coisa que não precisa ocorrer. Com certeza, acho que a empresa, né, responsável ainda não aprendeu com a primeira. A gente espera agora, não só essa, mas as outras também. Eu queria, Roberta, aproveitar a sua fala para colocar o seguinte: essas tragédias grandes nós enxergamos. Agora, o problema são também as inúmeras pequenas que nós não estamos por aí. Isso tem que servir de exemplo para todo mundo. Olha, não só para essas empresas. Muito obrigada pela presença de vocês, agradeço muito, e que fica aí o exemplo, né, para que isso não aconteça mais.